meteorológico pode acontecer a qualquer momento. No entanto, estas ocorrências são das mais imprevisíveis. E nós sabemos que a nossa região é altamente suscetível para este tipo de ocorrências e nós temos que estar preparados. Nós, o serviço responsável pela prevenção e pela proteção da população, mas a população também precisa de estar sensibilizada para que, quando tiverem que reagir da forma correta, inclusivamente ajudando-se a si próprios e aos outros. É uma verdade científica. Os sismos podem acontecer a qualquer momento. Portanto, é imperativo estar preparado e saber tomar as decisões certas nos momentos de crise. Este é o assunto de hoje do Terceira Dimensão. Diariamente acontecem vários sismos nos Açores, embora em pequena dimensão e não percebidos pela população. Eles são observados e monitorados pela Proteção Civil. Pode acontecer a qualquer momento, no entanto, estas ocorrências são das mais imprevisíveis. E nós sabemos que a nossa região é altamente suscetível para este tipo de ocorrências e nós temos que estar preparados. Nós, o serviço responsável pela prevenção e pela proteção da população, mas a população também precisa de estar sensibilizada para que, quando tiverem que reagir da forma correta, inclusivamente ajudando-se a si próprios e aos outros. O sismo consiste no abalo da crosta terrestre. Apesar de não podermos prever ou impedir, o importante é que cada um de nós possa ser um agente para reagir nos momentos de crise. O facto das populações estarem sensibilizadas, tal como referi, para nós é a melhor ajuda. Daí que nós tenhamos pequenos grupos, há grandes grupos, mas também temos pequenos grupos, clubes de proteção civil nas escolas, núcleos de proteção civil nas juntas de freguesia. Portanto, nós temos o serviço municipal, mas também é muito importante a ação das juntas de freguesia. É quem está mais próximo das populações e nós ultimamente temos pedido bastante apoio no que diz respeito a ações de sensibilização por parte das juntas, o que nos deixa bastante reconfortado ao saber que as pessoas estão preocupadas com a sua proteção e esta preocupação é a base da nossa missão. Substituir o medo por atitudes conscientes pode fazer toda a diferença nos segundos em que acontecem os sismos. Eu presumo que aquilo que nós achamos, a nossa convicção, e por isso é que trabalhamos neste sentido, é que quanto mais sensibilizadas as pessoas estiverem, mais convencidas de que a sua prestação individual contribui para o todo, quanto mais tiverem essa percepção, menos é a probabilidade de acontecerem fatalidades. Portanto, mais do que estragos ou prejuízos materiais, mais do que isso, a nossa preocupação é a preservação da vida humana. Nesta reportagem, vamos dar indicações e recomendações orientadas pela Proteção Civil. Por isso, preste atenção e partilhe com a família e os amigos. Essas informações podem valer uma vida nos momentos mais difíceis. Os sismos são imprevisíveis e, infelizmente, embora a gente consiga perceber que está a haver um aumento da atividade sísmica, nunca vamos conseguir dizer à população que se prevê um sismo para o dia A ou o dia B, não é? E, portanto, nós, em relação aos sismos, costumamos falar quando vamos às escolas ou em projetos que temos também com idosos e nas formações que temos. No material de sensibilização que divulgamos, costumamos falar sempre em 3 momentos. E muitas vezes as pessoas descuram do primeiro momento que para mim é o mais importante, que é o antes de um sismo. O que é que nós fazemos antes de um sismo? Como é que nós nos preparamos para ele? As pessoas muitas vezes preocupam-se só com
se acontecer, o que é que eu faço naquela hora? E há um trabalho de preparação para um sismo que as famílias e que as empresas e que as escolas têm que ter. E, portanto, eu gostava de falar primeiro neste momento do antes do sismo. Que a primeira coisa... Quando nós falamos em antes, é antes 5 minutos? Não, antes hoje, em que o sismo pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer daqui a um ano. É aquele trabalho que é feito de preparação, em que eu preparo a minha família e que preparo também a minha casa para isso. Ou se estivermos a falar na escola, preparo a escola, uma empresa prepara os funcionários. Uma das coisas mais importantes é fazermos o nosso plano de emergência familiar. E quando eu digo plano de emergência familiar, não tem que ser nada muito formal. Basta nós lá em casa, um dia num serão, discutirmos entre nós, com a nossa família, o que é que, se acontecesse agora um sismo, o que é que nós faríamos? Onde é que nós nos escondíamos? Saíamos de casa, ficávamos em casa, o que é que tínhamos que levar? Qual era o nosso ponto de encontro? Esta conversa informal que é feita com a nossa família, já estamos a fazer o nosso plano de emergência familiar. É um pouco assustador conversar sobre isso, mas é importante. É muito importante porque não nos vai apanhar tão desprevenidos como se nunca tivéssemos falado nisto. Tudo o que é novidade para nós, se uma criança nunca tiver ouvido falar sobre o perigo do sismo e o que é que deve fazer, no dia em que ele realmente acontecer, não vai ter noção da melhor forma de atuar. E, portanto, é necessário haver essa conversa. Outra coisa que as pessoas devem fazer é preparar o seu próprio espaço. Verificar lá em casa quais são os locais que são seguros. Isso faz parte do nosso plano de emergência, que é definir quais são os locais seguros, quais são os locais perigosos. Portanto, os locais seguros serão debaixo de uma mesa, no vão da porta, nos cantos das paredes mestras. Temos que evitar zonas em que tenham espelhos, móveis, tudo aquilo que nos possa cair em cima, porque o grande problema dos sismos são as coisas ou as casas que desabam, ou os próprios móveis e objetos que desabam e que caem em cima das pessoas. E, portanto, é preciso fazer essa definição do que é que na nossa casa é seguro, que local é seguro e que local é perigoso. Preparar a casa e um kit de emergência, bem como orientar toda a sua família sobre a localização do mesmo. Já definimos quais são os nossos locais seguros, quais são os nossos locais perigosos e agora vamos organizar o kit de emergência. Tenho aqui um kit de emergência, este está fechado e aqui fora está exposto aquilo que faz parte do kit de emergência, que são aquelas pequenas coisas que nos vão ajudar, não só em caso de sismo, mas noutro tipo de situação. O que é que nós temos aqui? Temos um mini extintor de primeiros socorros, temos um kit de higiene, temos um rádio e pilhas para o rádio e para a lanterna, uma garrafa de água, comida enlatada e um extintor. São as coisas mais importantes de um kit de emergência, que serve para casos de sismos e serve para outros tipos de situações. Não vou dizer que é isto que nos vai salvar a vida num caso de um sismo, mas vai-nos facilitar muito a vida se nós estivermos já preparados e levarmos connosco. Isto é realmente um bem essencial para este tipo de situações e que nós, em todas as nossas ações de sensibilização, independentemente do público, estamos sempre a incentivar as pessoas a terem este kit de emergência em casa, que é uma coisa que na hora do sismo, depois quando nós tivermos que sair de casa, já vamos falar quando é que temos que sair de casa, pegamos e levamos. Imagina que acontece à noite, tem sempre ali uma lanterna. Tem sempre uma lanterna, porque os sismos realmente não têm data prevista nem horário, portanto, tanto acontecem durante o dia como durante a noite, e nós temos que estar... Já é difícil nós termos que abandonar a nossa casa não durante o sismo, mas depois do sismo. Já é difícil ter que o fazer, se tivermos que o fazer às escuras, porque muitas vezes os sismos provocam outros acidentes, como, por exemplo, a falha de eletricidade, já é complicado as pessoas terem que sair de casa, ainda mais se tiverem que fazer às escuras. É importante ressaltar que não é necessário ligar para as autoridades. Quando acontece um sismo, ou qualquer tipo de acidente, nós só devemos ligar o 112 se efetivamente houver alguma ocorrência, se realmente alguém se magoou, se acontecer um sismo. E lá em casa está tudo bem, ninguém se magoou, ninguém ficou soterrado, não caiu nenhuma pedra em cima de ninguém, está tudo bem. Não há nenhum incêndio a acontecer na nossa casa, não detectamos nenhuma fuga de gás, não vamos ligar o 112 porque estamos a congestionar a linha. Na mesma altura poderá estar alguém que efetivamente precise de algum tipo de ajuda e não vai poder contatar, porque nós sabemos que os recursos são limitados. Os agentes que atendem as chamadas do 112 só conseguem atender uma ou duas de cada vez, consoante o número de agentes que está no momento ao serviço. E, portanto, temos que tentar ligar só se realmente tivermos necessidade de o fazer. Como devemos proceder na hora do sismo?
É que as pessoas mantenham a calma dentro daquilo que é possível e executarem aqueles que são os procedimentos em caso de sismo, que é o tal: esconder-se num sítio seguro, afastar-se de um sítio perigoso, manter a calma e esperar que o sismo pare. Qual é a maior dificuldade das pessoas? É manter essa calma e esperar que o sismo pare para depois sair de casa. Portanto, só se recomenda às pessoas que saiam de casa quando o sismo já terminou. E o que as pessoas, na sua grande maioria, fazem é assim que começam a sentir a terra a tremer e as coisas a abanar ou alguma coisa a cair, querem logo procurar o seu ponto de encontro, que é na rua, para saírem do interior da casa. O que é que acontece? Quando nós temos que manter a calma e nos abrigar num sítio seguro e tentar contar até 50 calmamente. Até 50? 50, há quem fale em 50, há quem fale em 60. Isto porquê? Porque um sismo raramente dura mais do que 1 minuto. Então, se a pessoa contar até 50, 60, estamos a garantir que essa pessoa só vai sair do seu local seguro depois do sismo parar e não a meio. O que é que acontece no durante? No durante é quando a terra está a tremer, quando o chão parece que nos sai debaixo dos pés, quando a gente tenta agarrar a maçaneta da porta e ela parece que, porque há movimentos da terra, ela parece que foge da mão e a gente não consegue. É na altura que as coisas estão a cair e que nós não podemos não ter a noção que estamos a passar ao pé de um espelho ou que estamos a passar ao pé de um móvel e alguma coisa nos cair em cima. Algumas regras podem assegurar o seu bem-estar. Afasta-te de objetos que possam cair ou vidros, elevadores e escadas, centros das salas. Se estiver na rua ou no exterior, afasta-te de postes de eletricidades, de árvores, candeeiros, edifícios, muros ou plataformas que possam ruir. Se estiveres no rés de chão e se existir um espaço aberto, amplo, sai rapidamente e refugia-te. Se estiveres na sala de aula, agacha-te para debaixo da mesa. Segura-te a mesma e protege a cabeça e o rosto com os braços. Se estiverem em outro lugar, exterior ou interior, procede da mesma forma. Se no local que estiveres não existir mesas para abrigares, coloca-se debaixo das vigas, das paredes e nunca debaixo dos tetos. A terceira dimensão termina assim. Fique bem, até o próximo programa.